Muitas pessoas me perguntam como é trabalhar em casal, mas na minha percepção, a pergunta deveria ser outra. Como crescer uma empresa? Como liderar equipes? Como expandir unidades, zelando e preservando o relacionamento do casal? Porque antes achávamos que era trabalhar muito, fazer de tudo, mas cada dia mais percebemos que para crescer a empresa são estratégias e para crescer o casal trabalhando é apenas maturidade. Hoje é o nosso tema, empreender em casal, falando de performance, liderança, os bastidores na vida real. Hoje a minha entrevistada é Marília Lopes e vai ser uma forma bem diferente, porque eu vou a entrevistar e ela também vai me entrevistar. Marília, minha sócia, minha esposa, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Que bom estar aqui para falar um pouco da nossa trajetória, falar um pouco dos bastidores do empreendedorismo, falar um pouco da liderança, da vida real, falar o que realmente a gente vive, o que passa todos os dias na empresa e em casa, né? E assim, vai ser um desafio para a gente, né? Expor o nosso cotidiano, a nossa rotina, não só profissional, mas expor também o nosso relacionamento pessoal. E Verdade. começando, eu te conheço bem, mas eu gostaria que você se apresentasse. Quem é Marília Lopes? Então, Marília Lopes, né? Sou eu, Marília Lopes, esposa de Daniel, mãe de Enzo, Henri e Benício. Eu sou médica de formação e entrei no mundo empresarial por acaso e entrei sem treinamento, sem imaginar onde tudo isso ia chegar, né? Como eu falei, foi praticamente ao acaso, foi ao lado de Daniel. E naquela época eu não tinha formação, não sabia gerir, não sabia liderar pessoas, muito menos administrar uma empresa. E assim, você imaginava entrar nesse segmento pet Não, algum dia? não. Com certeza não. Assim, como eu falei, né? A minha formação é de medicina, eu fiz faculdade de medicina, depois eu fiz especialização em dermatologia. Então, talvez empreender, para mim, a minha ideia de empreendedorismo seria montar uma clínica, né? Mas empreender em qualquer outro ramo nunca passou pela minha cabeça. Apesar de quando eu era pequena, eu já tinha trabalhado na drogaria que meus pais tinham, mas nunca pensei em abrir nada, né? E chegou essa oportunidade e eu abracei junto com você. Mas isso foi uma coisa, foi vamos dizer, uma decisão difícil, né? É, eu comecei indo aos poucos e cada vez a expansão da empresa pedia que eu estivesse mais lá e isso gerava um conflito interno muito grande em mim, porque eu pensava, estudei 6 anos de faculdade, mais 4 anos de especialização e agora eu tô dentro de empresa, estou me afastando cada vez mais do consultório, estou atendendo menos e ficando mais na empresa. Então isso realmente, por um tempo, isso me angustiou muito, né? Às vezes as minhas amigas ou colegas que eu não encontrava há algum tempo me perguntavam: Ah, Marília, você está atendendo aonde? Onde é a sua clínica? Eu tinha vergonha de falar que, não, só estou atendendo 2 vezes no consultório, não montei clínica. Mas isso foi um conflito interno e que ao longo de anos eu consegui resolver e hoje eu sou muito satisfeita. Eu sei que o meu propósito é cuidar de pessoas e eu não deixei de cuidar de pessoas. Eu ainda continuo na medicina, mas na parte de gestão. E hoje superei muito essa questão de meio que de transição de carreira. É assim, eu queria até fazer um comentário. Essa declaração da Marília
na humildade. Imagina 7, 8, 9 anos você trabalhando na medicina, os pais são médicos, tem um tio que tem uma referência e de repente, naturalmente, foi ocorrendo essa transição de carreira. E como nós estamos falando de casal, para mim também foi muito complicado, né? Ter a esposa que ela vinha passando por isso e ficava numa situação de uma ansiedade. Ora eu sou empresária de um início de uma pequena empresa, ou eu sou médica, isso nela vinha procrastinando da especialidade, veio um filho, veio outro filho, e eu não podia dar uma opinião assim, porque se eu falo, a minha opinião seria, vem comigo aqui, né? Vamos para esse barco aqui que vai dar certo. Mas eu não poderia influenciá-la porque depois, num segundo tempo, ela poderia ter algum desgosto e falar, não, você me influenciou a ir para a área do segmento pet. E no início, sim, né, Marília, eu influenciei dela, cara, vai ser médica, vai ser especialista em dermatologia, vai ser referência mesmo na parte e eu fico na empresa. Mas não, isso foi dentro dela, ela foi tendo aptidão, trabalhando as habilidades e hoje está aqui comigo, né? Pois é. E eu quero fazer uma pergunta também para você. Como é que foi o começo mesmo das unidades? O que você achou que foi mais difícil? Ou quais foram as barreiras? É assim, eu já vinha de um estágio, né? Quer dizer, eu já conhecia a Drogavet, eu já era sócio em Niterói, já tinha 2 ou 3 anos de Drogavet. Outros empregos que eu tive foi de parte de liderança também. Já vinha construindo, aprimorando ferramentas, mas quando eu vim aqui para o Nordeste, sem ter amigos, sem ter raízes, e eu achava que eu já tinha um know-how, que eu já era maduro, já era empresário, foi tudo por água abaixo. Foi tudo diferente, a cultura é diferente, ainda muito imaturo na parte da seleção, na parte da construção da empresa, na compra de insumos, de estoque. E foi muito complicado, porque se até mesmo no segmento, se ainda a manipulação veterinária é novidade, imagina 12, 13 anos atrás. Hoje, o mercado veterinário está bem avançado aqui em João Pessoa, mas há 12 anos não, eram muito poucos especialistas. Se eu não me engano, só tinha uma clínica 24 horas. A maioria dos consultórios eram em casas de rações, eram pet shoppings. Então, assim, vocês sabem que os maiores prescritores dependemos das prescrições médicas. Então foi muito difícil, né? Pela cultura, não tínhamos as portas muito bem abertas perante ao mercado, né? Muitos donos de clínicas não eram veterinários, eram empresários e achavam a Drogavet como concorrente no mercado de laboratório. Hoje não mais. Hoje nós temos um bom relacionamento. Mas foi muito difícil, não entrava muitas fórmulas, tinha essa parte, esse obstáculo. E eu lembro que quando eu visitava alguns veterinários, eles falavam, Daniel, você abriu errado, você deveria ter ido para Natal. Lá é avançado, você deveria ter ido para Recife. Ai, meu Deus do céu. E com isso, nós fechamos um contrato com a franqueadora em Natal, com o valor financeiro totalmente acoplado, inserido no nosso aqui em João Pessoa, que ainda não estava faturando. Então foi um risco muito grande, ainda imaturo também, na parte de gestão, né, da gente, ainda conflitos, quando você está passando, não vou dizer aperto, mas as coisas estão muito ali, vamos dizer, esmagadas, o faturamento, as coisas, e você trabalha em casal,
acaba dando conflitos financeiros, passando para a parte familiar, enfim, ainda morando na casa da sogra, com filhos pequenos. Não foi nada fácil, não. Foi nada fácil. Meu sentimento é que também não foi nada fácil, né? Você falou aí maturidade de contratação e eu lembro que a primeira entrevista de contratação que nós fomos Nossa. fazer num café, no shopping, porque a Drogavet estava literalmente em obra, a gente não tinha uma mesa lá para a gente fazer uma entrevista e nós íamos, a gente vinha do Rio todos os meses para acompanhar a obra, Ia sempre para feriado. isso, aproveitava final de semana, feriado, vinha e a gente, numa oportunidade dessa, a gente fez nossa primeira seleção. E eu lembro que foi num domingo à noite. Era um domingo à noite, umas 7 ou 8 horas da Isso. noite, e a gente ia viajar à meia-noite para o Rio de Janeiro. Eu acho que até as colaboradoras, né? As Foi. entrevistadas devem ter achado estranho isso. Porque eles iam ter que fazer, né, o aprimoramento lá em Niterói. Isso. Talvez estavam achando que a gente era agenciadores ali sei lá, de traficar emprego, não sei. E no início, o que que você achava que mais faltava? Era dinheiro, era processo, era maturidade? Era um pouco de tudo, né? O valor, porque estava todo empenhado em João Pessoa. Processos, né? A franqueadora, ela tem os processos muito bem Definidos, né? definidos, mas os processos mesmo de gestão é nosso. Isso aí não tem franqueador, isso aí é nosso, de contratação, Sim. de compra, de tudo. E maturidade. Faltava um pouco de tudo nisso daí. Mas eu vou dizer dos três o seguinte: o valor, eu acho que o nosso propósito estava tão assim na mente que a coisa ia dar certo, mesmo caindo, mesmo com muitos obstáculos. E a parte de processo, como é empresa nova, e pelo menos o que eu vejo nos aprimoramentos que eu faço de empresas pequenas não tem que ter muito processo não, tem que vender. Empresa pequena que não vende, se não entrar faturamento, não tem como contratar mais, não tem como melhorar tudo na empresa. Então precisa vender para depois ter os processos. Depois você faz a arrumação. Primeiro põe na casa e depois faz a arrumação. Então eu digo que processos eram processos que não eram tão assim, né, importantes. Mas eu acho que o mais importante é a maturidade. A maturidade para que possa investir o valor certo, para que possa fazer as estratégias certas e para que possa lidar com pessoas, possa lidar com conflitos, ter serenidade, discernimento. Então, o mais importante é a maturidade. E qual que você acha que foi nosso maior erro trabalhando juntos? Gente, é assim, eu acho que o maior erro é você querer fazer tudo e eu querer fazer tudo sem definir o que cada um vai fazer. Então parece que é dois jogando no ataque, dois jogando na defesa e se batendo no meio de campo. E uma coisa que não era muito bem acordado era o que ela autorizava, chegava a mim, eu fazia dava outra ordem e depois discutíamos, levava as coisas para casa para trabalhar, discussões. Não era rivalidade, mas era um ego de quem manda, quem não manda. Eu diria discordâncias, né? Na verdade. Discordâncias, então assim, eu pisando em ovos, será que a Marília vai achar bom o que eu estou fazendo? Então assim, até a autoestima dessa forma, porque todo mundo fazia o que queria ali. Ela Isso. queria, ela fazia, eu fazia, e vou te falar, quando os líderes discordam assim, isso puxa e pesa todos os colaboradores. Essa energia acho que não é vista, e é vista.
E eu lembro, até assim, no Empretec, quando eu fui fazer o Empretec, a primeira pergunta do consultor do Sebrae, ele falou assim: se você for abrir um negócio, 99% das empresas que fecham se você não tiver o apoio da família. Se você não tiver o apoio da família, mesmo a família sem trabalhar, viu? Porque vai exigir pagar processos, exigir sacrifícios financeiros, sacrifícios de final de semana, de estresse. Se a sua família não te apoiar, não abra, porque não vai dar certo. Ou se der certo, pode ser que a sua família possa ter problemas futuramente. Então tem que ser uma coisa bem acordado. Acho que no início, né, a gente não tinha essa maturidade mesmo de entender que cada um deveria ficar onde é melhor, né? Onde você desenvolve melhor o que você sabe. E eu acho que quando nós tivemos essa maturidade de separar, de cada um ficar responsável pelo que era melhor, eu acho que isso fez com que a empresa crescesse, com que a empresa andasse mais leve. Então, hoje, por exemplo, o Daniel fica responsável pela parte de vendas, pela parte de marketing, e eu fico responsável pela parte administrativa e financeira. E hoje a gente tem esse equilíbrio, né? Nós conseguimos unir o que eu era boa, o que Daniel é bom, e a gente conseguiu somar para que pudesse ter um resultado maior. Eu anotei aqui, ó, quando eu falei que discordâncias de cargos superiores podem passar uma energia negativa para os colaboradores, eu estou definindo aqui: empresa não cresce acima da maturidade dos líderes. Isso é muito verdade. Bem, Marília, agora aqui é para você. Quando você percebeu que precisava mudar o comportamento para crescer? Então, eu percebi quando a empresa estava crescendo e emocionalmente eu estava ficando para trás. Porque o crescimento, se a sua identidade não acompanha, né, o seu crescimento, cobra um preço emocional muito alto. Né? Então, você precisa ter uma maturidade emocional, você precisa ter inteligência nas relações e principalmente uma evolução pessoal. Né? E isso que foi mais importante para mim. Eu precisava ter essa evolução pessoal. Eu reconhecia algumas coisas que não estavam fazendo bem, nem a mim, nem a nossa equipe e também a Daniel. Então, eu precisei mudar a minha forma de comunicar, a minha forma de liderar, de reagir sob pressão, de ter mais inteligência emocional. E eu acho que com essa mudança, a empresa cresceu junto, né? E isso eu acho que foi bem importante, né? Você sentia assim... Gente, o que a gente está conversando aqui é que sejam histórias que vocês identifiquem ou conhecem casais que passam por isso. Você sentia que era assim, que os colaboradores, eles te respeitavam pela sua pessoa ou pela sua hierarquia? Assim, bem no início eles respeitavam mais, eu acredito que por hierarquia, né? Hoje não, hoje nós temos um relacionamento muito aberto com todos os nossos colaboradores e hoje o respeito, ele exige muito, por exemplo também, né? Eu sou exemplo, eu faço tudo, assim, eu colaboro com todos, eu sirvo a todos e eu acho que isso foi importante. Então, assim, quando eu mudei a minha forma de me comunicar, quando eu mudei a minha forma de liderar, de tratar as pessoas, isso tudo mudou, né? Tem uma frase de Einstein que fala: se você continua fazendo a mesma coisa, estranho seria você esperar um resultado diferente, né? E nós precisávamos crescer, nós precisávamos agir de uma forma diferente para ter um resultado melhor.
E assim, o que você acha que te atrapalhava ali? Era o seu controle, ansiedade, era dificuldade de delegar? Eu acho que os três, né? Só que principalmente era o medo de delegar. Eu achava que responsabilidade era dar conta de tudo. Então eu achava que eu tinha que fazer tudo e não passar nada, nenhuma atividade para os outros, né? E quando eu percebi que delegar não é perder o controle, eu comecei a treinar pessoas, eu comecei a formar líderes que pudessem eh, contribuir com o crescimento da empresa. E eu acho que esse momento foi um momento muito importante Essa foi para a a empresa. virada de chave, assim. Essa virada de chave porque é, a Marília, ela se cobrava demais. Ela Verdade. exigia demais. Ó, eu tô abrindo aqui coisas do nosso relacionamento, viu? Ela se cobrava algo que, assim, ela não admitia de errar. Então, mas dentro era uma manteiga derretida e ela queria se fazer de forte. Então, isso poderia até inflamar, de causar um estresse, uma doença, uma depressão. E quando alguém errava, por ela se sentir que ela não podia errar, ela não queria que ninguém errasse. Entendeu? Eu sou autodidata, eu aprendi o sistema, eu já ensinei 3 vezes para o colaborador, ele não aprendeu. Então ela se cobrava muito e esse ambiente, né, acaba... Terminava que ficava pesado, né, Aham. com essa cobrança. Mas assim, você me perguntou da maior virada de chave da nossa gestão. Eu acho que a maior virada de chave foi eu perceber que eu precisava parar de ficar apagando incêndio o tempo inteiro. E começar a delegar, começar a treinar pessoas, a formar uma equipe, porque empresa forte não é construída só de donos fortes. Uma empresa forte é construída de uma equipe forte, né? E chega uma hora que a gente não consegue crescer Forte. sozinho, né? Não dá para a gente crescer fazendo tudo. A gente precisa de ajuda, a gente precisa de equipes. E isso foi muito importante na época. Hoje, de fato, nós temos uma equipe sólida, uma equipe muito competente, mas isso foi ao longo dos anos, ao longo dos nossos cursos de treinamento, dos nossos aperfeiçoamentos, que a gente conseguiu chegar ao padrão que nós estamos hoje, né? Olha, eu anotei aqui um resumo do que ela falou, viu? Presta atenção. Chega o momento que o empresário entende que não dá mais para crescer fazendo tudo sozinho. Olha, dono dependência nesse ponto. Muitos empresários como dono dependente, achando que a empresa só funciona se ele estiver lá. Empresas crescem quando o líder para de apagar incêndio e começa a construir cultura. Cultura, Líderes. exatamente. E Daniel, deixa eu lhe perguntar, o que é que você acha que mudou na nossa forma de trabalhar junto? Bem, tudo. Hoje o clima é muito harmônico, é uma coisa leve, tá? Isso não quer dizer que eu erro, que ela erra, mas o primeiro sentido foi que cada um hoje sabe que temos pensamentos diferentes, Sim. mas que queremos a mesma direção, o mesmo propósito. Então, as habilidades que eu acredito que eu tenho a mais que Marília, eu alavanco e vou para esse ponto. E as habilidades que a Marília tem a mais do que eu, ela alavanca aquele ponto. Então, hoje nós somamos. E como no início que eu disse, cada um hoje tem o seu setor. Ela tem o setor ali financeiro, do RH, de acompanhamento ali das compras. A minha parte é mais vendas, motivação, eventos. E ali decisões que são mais estratégicas tomamos juntos. Tudo bem combinado. E às vezes o que não sai combinado, depois a gente discute os pontos, cada um contextualiza e tá tudo bem. Então eu acho Isso, que a gente chega
a uma conclusão, a um denominador comum, onde seja melhor para a empresa, e não melhor para a Marília ou melhor para Daniel, né? Empreender em casal, né, não funciona quando existe competição, né? Empreender de casal funciona quando tem admiração, quando tem cumplicidade. E eu acho que isso é bem importante. E isso sempre teve presente na nossa empresa, né? E o que você acha que a gente implantou na empresa que melhorou a performance? Assim, de início, muitos empresários, e a gente também se coloca nesse ponto, nós fazíamos com que os colaboradores era tudo muito à base de cobrança, obrigações, exigências, correndo atrás do resultado, o resultado acontecia, mas tudo que vem com muita cobrança faz porque tem que ser assim, porque eu quero e porque é o melhor. E a comunicação sempre era: não fazem o que eu estou mandando, não fazem o que eu quero. Não é assim. E no início, querendo ou não, era de uma forma que era da nossa gestão. E hoje não. Hoje está uma liderança muito mais humanizada. Aonde que eu quero chegar? Está um ambiente mais leve. Primeiramente, começando pela contratação, de uma seleção. A empresa, ela tem a cultura. Não é a cultura para ficar ali no quadro, mas é para vivenciar a cultura. Então, quando você tem um propósito da empresa, nós temos os nossos propósitos. Então, quer dizer, tem que comunhar e compartilhar e estar na mesma afinidade. Então, você faz uma seleção daquele setor, que as pessoas têm mais habilidade para aquele setor, para o outro tem outra habilidade. Então, a gente começou a construir mesmo uma equipe com um propósito claro, com uma boa comunicação, deles serem escutados, de tentar um melhor bem-estar aonde eles estão trabalhando, enfim, tentando encantar os nossos colaboradores, porque encantando nossos colaboradores, nós temos os respeitos dele não pela hierarquia, mas sim pelo respeito de propósitos, que eles têm sonhos, que eles têm medos, que eles têm os objetivos deles e que eles trabalhem para a empresa, para eles e não para a empresa. E quanto mais você tem o respeito deles, não pela hierarquia, mas eles vão poder encantar os clientes. Então, tem que ser uma coisa congruente dessa parte aí. Então, vivenciar a cultura da empresa. Com certeza. Marília, qual foi o maior aprendizado liderando juntos? Eu acho que tenha sido entender, né, que cada colaborador tem carregadores, sonhos, inseguranças e tem histórias que a gente não sabe, né, não vê. E quando o líder aprende a enxergar pessoas além da função, o ambiente muda, a empresa muda, a cultura muda e os resultados crescem. E o que destrói a liderança dentro da empresa? Eu acredito que o que destrói assim, a liderança na empresa é ego, é falta de exemplo, são líderes emocionalmente desorganizados, são líderes que não estão para ouvir, líderes que não estão para servir, porque as pessoas percebem muito mais o comportamento do líder do que o discurso do líder. Então, o líder ele não pode centralizar, ele tem que desenvolver pessoas, né? Ele tem que estar com o time dele junto, colaborando e fazendo o time crescer. Eu anotei aqui, liderança não é controle, é construção de confiança. Quem não aprende a liderar pessoas vira refém da própria empresa. Gente, é muito importante o que ela está falando, porque dentro da empresa é formar líderes. Porque aí você não fica
na âncora de ser um dono dependência. Se você tem líderes em setores e esses líderes terem habilidades em cada seu setor e as responsabilidades, eles vão poder passar isso para os colaboradores. Então, dentro de uma empresa que ela vai crescendo, você tem os executores, os operadores, criamos líderes e nós ali, um pouco acima dos líderes, junto com os líderes, pensando na parte de execução, eles na hora parte de execução da operação e hora conosco ali nas estratégias. E isso nos dá mais liberdade para que possamos pensar mais no crescimento da empresa, mas tudo com domínio, com indicadores, com planilhas, tudo taxados e estando ali também junto com todos os nossos colaboradores. E aproveitando aqui, né, o pessoal pergunta como é que é equilibrar família, 3 filhos, atividade física, viagens, com a empresa, com ainda a parte da medicina. Como é que você consegue dar conta de tudo assim? As mulheres são mais maleáveis, né? Elas conseguem mais organizar o tempo, né? Então, essa gestão de tempo, eu acredito que as mulheres fazem melhor. E eu aprendi que equilíbrio perfeito não existe, né? Existem prioridades alinhadas. Na nossa família, por exemplo, sempre a nossa família será prioridade. Mas existirão momentos que a empresa vai pedir mais a nossa presença, existirão momentos que os nossos filhos vão pedir mais a nossa presença. E o que a gente não pode fazer, não pode deixar negligenciar o que está precisando ser feito em cada momento da vida, né? Mas a gente, por exemplo, eu e Daniel, às vezes um precisa ficar em casa porque uma criança está doente, mas o outro vai para a empresa, né? Ou vice-versa, ou tem alguma demanda do setor financeiro e eu preciso fazer. Então, assim, a gente tem também essa flexibilidade, né, de quem trabalha junto. Então, isso é muito importante. Então, assim, na verdade, o que a gente faz é colocar a nossa família em primeiro lugar, né, e administrar o resto de forma que nada fique de fora. E assim, hoje com 8 unidades, né? 4 em nossas operações, você sente que a jornada de hoje, você está mais presa ou você está mais livre? Ah, muito mais livre, muito mais livre. Hoje a gente consegue aproveitar a jornada. E é engraçado, né, que tipo, quando eu tinha uma unidade, não conseguia aproveitar, era completamente estressada, chegava em casa irritada, por muitas demandas, muito trabalho, muita inexperiência. E hoje já com 8 unidades, hoje a gente consegue aproveitar muito mais a jornada, né? A nossa vida não é só trabalho e casa. Hoje a gente consegue uma gestão de tempo que a gente coloca na nossa agenda, por exemplo, o nosso pilar espiritual, que a gente coloca a nossa saúde, consegue ir na academia, fazer as consultas de rotina, exames de rotina, que a gente consegue agregar o nosso lado intelectual, de ler todas as noites, né? Depois das 10 horas da noite, quando as crianças dormem, a gente começa a nossa leitura diária, de manhã a gente faz nosso devocional. Então, a gente conseguiu colocar tudo na nossa vida, né? Inclusive nossa vida social, né? De viagens, de sair com os amigos, de fazer cursos, treinamentos, imersões, coisas que a gente não conseguia nos primeiros anos de empresa e hoje a gente tem essa liberdade de poder fazer e isso é muito importante tanto para a gente quanto para a empresa. É assim, esse tipo do negócio que nós temos, que é a farmácia de manipulação veterinária, é uma empresa que não dá para ser sócio, não dá para ser só investidor. Ah, eu quero isso, vou investir, toma aqui a chave e vou contratar. O dono,
o diretor ele tem que estar presente, pelo menos nos 2, 3 primeiros anos. Então, no início, foi muito mais complicado, fazer de tudo, eram poucos colaboradores. Eu fazia a visita, eu fazia entrega, a Marília tirava pedido, manipulava, Limpava a farmácia, funcionava. Tirava horário de almoço, a farmácia abria de 8 às 18, então um abria a farmácia, o Daniel fechava, ou vice-versa. Então, assim, nós tivemos que assumir muitas funções no início. É pagar processos, sacrificar, para mais lá na frente começar a colher, né? O ruim da gente é que somos muito imediatistas, já que é uma coisa para aquele momento. Eu anotei que no começo a empresa ocupava todos os espaços. Hoje entendemos que o sucesso também é conseguir viver o processo. Exatamente. Viver o processo ao lado da família, né? Ter felicidade, é ter paz, é ter tranquilidade. E eu acho que isso a gente vem conquistando, né? E, Daniel, deixa eu te perguntar, qual conselho você deixaria para empresários, para médicos veterinários, para líderes, para casais que querem empreender? É assim, primeira coisa, a gente já falou isso muito aqui, é respeitar as diferenças. Se eu penso uma forma e para mim é o melhor assim, pode ser que para outra pessoa não seja. Então é respeitar as diferenças, mas ter o mesmo propósito e a mesma direção. E para casais que trabalham juntos no dia a dia, não deixar a pressão, o cotidiano, a rotina distanciar. Distanciar, não tendo comunicação, para que não possa ter conflito, que possa sim conduzir um conflito e não reagir, e que tenha a conexão. E não adianta você ter os resultados, você ser um mega empresário, mas você não dá valor e não dá o reconhecimento para sua esposa ou vice-versa, tá? Lembre de quem estava com você de mão dada no início da jornada, que é complicado. Então dê muito valor a quem está com você. E mais um conselho, que mesmo casais que não trabalham juntos, que não são sócios ali no CNPJ, mas são sócios na vida, que uma coisa é do outro. E vai ter vezes que o empresário vai precisar sacrificar um final de semana e a esposa vai ter que entender de ficar sozinha com os filhos. E vai ter vezes que o empresário, pode ser vice-versa, tá, pessoal? Pode ser que o empresário também não seja egoísta e vai ter vezes que ele vai precisar estar com a família e abdicar um pouco da empresa. Então, relacionamento em família. Família é a base da sustentação. Não adianta que mistura família e empresa, mas a família vem em primeiro lugar. E deixa eu te perguntar, você acha que sociedade também é um casamento dentro da empresa? Um casamento com os sócios, hein? Mesmo que os sócios não sejam casados, né? Sociedade é um casamento. É você, entre aspas aqui, você está deitando com seu sócio na empresa, tá? É importante, nós temos aqui hoje, somos sócios, temos representatividade em 8 unidades, 8 franquias em 6 estados diferentes. Temos a Maria Elisa, que é sócia em Recife, muito querida. Temos o nosso sócio querido Antônio em Aracaju, o Eliezer, sócio querido em Vitória, e a Isabela, sócia querida no Rio de Janeiro, com 2 unidades. Temos um excelente, olhando aqui para a câmera, e um beijo para todos os meus sócios, temos um excelente relacionamento. É ser claro com os sócios, é defender sim as suas ideias e eles defenderem as ideias deles e terem tudo dentro de um contexto. É ser claro, é ter o mesmo sinergismo junto com a sua equipe. E o sócio
você escolhe igual você escolhe a sua esposa. Tem que ser escolhido a dedo. Não é pegar aquele porque ele tem o valor, ou é aquele porque está sobrando, ou é aquele porque eu acho que tem que ser. Não. Deixa tudo muito combinado em papel, tudo muito determinado o que cada um vai fazer. Apesar de eu não operar outras 4 unidades, mas estamos em contatos praticamente todos os dias, ou por vídeo, ou por WhatsApp. Se eu não estou com eles, eu estou com alguém da liderança da equipe ou com colaboradores. E Marília, quais são suas metas, seu propósito de vida profissional e pessoal? E também de agradecer aí ao público que está assistindo. Então, eu acho que as minhas metas no âmbito profissional, né, o meu propósito é construir algo além das empresas, né? Poder impactar pessoas, poder ajudar pessoas, ajudar líderes, ajudar empresários a crescer sem se perder de si mesmo, né? Ajudar na transformação humana, na identidade, no empreendedorismo real, né? Através das experiências de vida que a gente já teve. E no âmbito pessoal, eu acredito que minha maior meta é crescer sem perder a minha essência, né? Sem se perder do que eu sou, né? É ser uma mulher bem-sucedida, com uma família bem-sucedida. E a gente vai terminando hoje, né? E que bom que a gente teve esse bate-papo. E as nossas redes sociais, acredito que a gente vai colocar aqui embaixo. E nós estamos abertos para qualquer pergunta, para qualquer dúvida. E obrigado pela atenção de todos vocês. É isso aí, pessoal. Aí está o nosso Instagram. Curtem. Tenho certeza que vocês gostaram muito desse bate-papo. Foram histórias reais que vocês tenham identificado. Inscrevam no nosso canal. Esse foi mais um episódio do Pet Vet Play Podcast.